Dizem que Crawford é imbatível, mas quando o assunto é Canelo, os profissionais já não têm tanta certeza. Na verdade, muitos acreditam que Crawford está entrando numa luta que simplesmente não pode vencer. Sean Porter sabe o que é preciso para encarar os melhores no ringue, e quando se trata de Terence Crawford enfrentando Canelo Álvares, ele tem sérias preocupações. Os outros dizem algo como, não, são 2 categorias de peso a mais. Assim que ele for atingido pelo Canelo, vai ser diferente. Eu fico preocupado com ele aguentando um soco do Canelo, especialmente ao longo de 12 rounds. A gente sabe que o Canelo vai desacelerar, então eu acho que, se for pra acontecer, ele tentaria começar rápido, bater forte nele e quebrá-lo antes que a luta avance e ele ainda tenha esse gás. Mas a análise do Porter destaca um fator crucial: tamanho e potência. Os golpes do Canelo não são apenas pesados, eles mudam o rumo da luta. Se Crawford não conseguir lidar com o ataque inicial, durar 12 rounds se torna uma tarefa quase impossível. E com a estratégia de Canelo provavelmente focada em derrotar Crawford antes que a fadiga se instale, o desafio se torna ainda maior. Edgar Berlanga dividiu o ringue com alguns pesos pesados, então sua perspectiva tem peso. Quando perguntado sobre Canelo versus Crawford, seu raciocínio para favorecer o astro mexicano foi simples, mas revelador. acha a luta. Eu realmente acredito que qualquer coisa acontece no boxe. Entende o que estou dizendo? Ok. E Terence Crawford é uma lenda. Ele é ótimo. Ele é um grande lutador. A única coisa que vejo que vai favorecer Canelo é que você sabe, seu peso. Sim. O argumento de Berlanga ressalta uma grande preocupação de Crawford: tamanho e fisicalidade. Canelo tem um físico natural para as categorias de peso mais altas, o que torna seus socos mais fortes e sua presença no ringue mais imponente. À medida que Crawford avança, ele entrará em território desconhecido contra um lutador que prospera em derrotar oponentes com vantagens implacáveis de poder e tamanho. O técnico Joel Dias já viu de tudo, desde treinar campeões mundiais até analisar confrontos do mais alto nível. Mas quando se trata de Terence Crawford enfrentando Canelo Álvares, Dias não se contém. Ele questiona a narrativa vendida aos fãs, deixando claro qual é sua posição. Eles querem dar milhões de dólares a Crawford, certo? Você sabe, mas não tente vir e me enganar. Me dizendo que Crawford pode vencer Canelo. Não tem jeito. Ok. Não há como Crawford vencer Canelo. O ceticismo de Dias não é apenas uma questão de exagero, é uma questão de realidade. Canelo é um lutador experiente, acostumado a trocar golpes com oponentes naturalmente maiores e mais fortes. Crawford, embora extremamente habilidoso, enfrenta um desafio monumental ao encarar um peso pesado como o Canelo. A diferença física, somada ao QI de luta de Canelo e sua experiência em categorias mais pesadas, deixa clara a posição de Dias. Essa é uma batalha que Crawford simplesmente pode não sobreviver. Ed Arn, um dos maiores promotores do boxe, sabe como o lado comercial do esporte influencia as decisões. Enquanto muitos profissionais acreditam que Canelo vai dominar Crawford, Arn sugere que Canelo talvez nem esteja motivado a aceitar a luta, e o motivo dele é contundente. Sinceramente, não acho que seja uma luta que o Canelo realmente queira, porque acho que ele sente que não vai receber muito crédito por vencer um peso médio ligeiro. O argumento de Arn revela a realidade das expectativas no boxe. Mesmo que Canelo destrua Crawford, os críticos podem menosprezar a vitória, argumentando que Crawford é simplesmente pequeno demais, e o próprio Canelo também acredita nisso. O que você acha disso? Sabe, todo mundo quer lutar comigo. Todo mundo me desafia e tudo mais. E, como eu disse, não tenho nada a ganhar com o Crawford. Sabe, ele está 2, 3 categorias de peso abaixo de mim. Mas isso não muda o fato de que Canelo provavelmente traria todo o seu arsenal, buscando dominar desde o primeiro round. Para Crawford, isso significa não só lutar em desvantagem de tamanho, mas também provar que merece estar no ringue com um veterano poderoso como Canelo. Teofimo Lopes, conhecido por suas opiniões ousadas e seu QI de boxe afiado, não poupou palavras ao analisar como Canelo desmontaria Terence Crawford. Lopes acredita que a força física e a experiência que Canelo traz para o ringue são fatores decisivos. Decisão ou nocaute? Decisão ou nocaute? E por que o Canelo não vence ele, sabe? Antes de você ir embora. Olha, a gente pode ter as habilidades e tudo mais, mas subir tanto assim de categoria? É uma queda. Pular tanto assim, ser atingido. Acho que Crawford nunca lutou com um lutador que o atingisse diretamente, apenas direto e constantemente nos braços. E não é só que ele não pode, é que eles não pensam dessa maneira. Agradeço, senhores. Isso vai ser isso, rapazes. Lembra que ele é profissional desde sua pose? 15. 12. Sim, 15. Não faz muita diferença. Lopes aponta para algo que Crawford nunca enfrentou de verdade, um lutador que aplica pressão implacável e acerta golpes poderosos, mesmo que nem sempre acertem a cabeça. Com os anos de experiência de elite e o poder devastador de Canelo, Lopes sugere que a capacidade de Crawford de manter sua afiação defensiva pode ser levada ao limite. Teófimo não parou por aí, ele fez uma previsão ousada. Em qual round Crawford será eliminado? Vou colocar 8. Vamos colocá-lo no universo. Então vou colocar em 8. 8. E se acontecer o contrário, eu comi. Você sabe? Eu comi. Então é isso. Ryan, Ju e Ed Benoso também. Seria legal, cara. Todo mundo trabalha. Tá ligado o que eu tô dizendo? A gente vai ter o nosso próprio. Boxe Underground. Eu e o Ryan, antes da nossa luta.
É uma afirmação forte, mas Lopes acredita que o poder e a experiência de Canelo simplesmente serão demais para Crawford aguentar. Dani Garcia, um ex-campeão mundial com um olhar afiado para lutas difíceis, fez um alerta para Terence Crawford sobre entrar no ringue com Canelo. Sabe, no fim das contas, são dois grandes lutadores peso por peso, e se eles acharem que faz sentido e quiserem se enfrentar, em termos de estilo, é uma luta excelente. Mas, você sabe, o Canelo é um cara grande, então acho que seria difícil para qualquer um vencê-lo nos 76 kg. Mas, sabe, definitivamente é uma luta que rende muito dinheiro, e é por isso que todos nós estamos no boxe, né? Para estar nas maiores lutas. O alerta de Garcia destaca uma verdade dura. O domínio de Canelo nos 76 kg é um desafio assustador para qualquer lutador, até mesmo para alguém tão habilidoso quanto Crawford. Embora seja uma luta que define legado, a diferença física pode ser grande demais para ser superada. Keith Thurman, um ex-campeão e uma das mentes mais afiadas do boxe, sabe exatamente o que é preciso para vencer uma luta de alto risco. Mas quando se trata de Canelo contra Crawford, Thurman não está apenas preocupado com a luta, é sobre como tudo vai precisar se encaixar para que Crawford tenha uma chance. Não quero dizer que é impossível para meu amigo Crawford, mas é uma daquelas coisas em que se ele realmente quiser vencer Canelo, ele vai precisar fazer de tudo. Sabe, você vai precisar correr morro acima. Você vai precisar treinar em grandes altitudes. Você vai precisar fazer tudo o que puder para ter aquela vantagem atlética e muita meditação antes da luta. Você sabe, você precisa ver a vitória antes que ela se manifeste. Thurman pinta um quadro vívido de como essa luta seria difícil para Crawford. Ele vai precisar de mais do que apenas habilidade. Ele vai ter que se superar física e mentalmente, e mesmo assim, o tamanho, a força e a experiência esmagadores de Canelo em categorias de peso mais altas tornam esse desafio quase intransponível. Com cada centímetro da preparação e esforço de Crawford já jogando contra ele, a pressão implacável e a precisão de Canelo podem ser o diferencial entre a vitória e um doloroso choque de realidade. Roy Jones Jr., uma lenda por mérito próprio, entende profundamente como Canelo luta. Enquanto muitos focam na vantagem de peso, Jones traz a discussão de volta para algo crucial, a estratégia de luta de Canelo. Para Jones, não se trata apenas da diferença de tamanho, é sobre como Canelo controla o ritmo e assume o controle desde o sino de abertura. O peso não será o fator. O fator será como Canelo escolherá fazer a luta. Sim, Canelo sai fazendo o que Canelo deve fazer. Canelo vence a luta. Canelo sai e faz o que não deveria fazer. Crawford vence a luta. Jones é claro. A abordagem de Canelo definirá o resultado. Se Canelo jogar com seus pontos fortes, usando seu poder e pressão implacável, Crawford pode acabar sendo dominado. Mas se Canelo cometer o erro de querer enfeitar demais ou pensar demais a luta, as habilidades afiadas e a adaptabilidade de Crawford podem acabar lhe dando uma brecha. A questão é, será que Canelo vai se manter fiel ao que sabe que funciona? Ou será que o contra-ataque afiado de Crawford vai forçá-lo a entrar em um território desconhecido? Chino Rivas, que conhece bem o mundo das lutas, não mede palavras quando o assunto é Terence Crawford possivelmente enfrentar Canelo nos 168. Ele entende o que está em jogo, tanto financeiramente quanto fisicamente, e tem um recado claro para Crawford. Olha, o Canelo é simplesmente grande demais. Ele é simplesmente um bicho diferente. Sabe, deixa o Canelo pros grandões, tipo David Benavidez, o Morrell, sabe, todos os outros que estão chegando nessa categoria de peso. As pessoas e o Crawford são espertos o suficiente para entender, sabe, mesmo sendo uma bolada, é melhor deixar isso pra lá. Quer dizer, a não ser que eles falem que vão garantir pra ele 15 minutos agora. Bom, aí você já sabe, tem o lado comercial também. Mas fora isso, acho que ele não deveria. E eu, na verdade, prefiro ver ele lutar contra o Charlo nos 54 do que contra o Canelo. O alerta do Rivas destaca o desafio enorme que o Crawford enfrentaria contra o Canelo nos 168. Não é só questão de dinheiro, é questão de sobrevivência. Enquanto uma luta com o Charlo nos 154 poderia ser mais administrável, um confronto com o Canelo no supermédio é outra história. Rivas acredita que Crawford deveria considerar os riscos antes de buscar um grande pagamento que pode custar mais do que ele imagina. Shiron Davis, que já dividiu o ringue de treino tanto com Canelo quanto com Crawford, tem uma visão única sobre esse possível confronto. Ele sabe, por experiência própria, o que é preciso para enfrentar alguém com o porte e a força do Canelo, e não acredita que será uma luta fácil para o Crawford, independentemente das habilidades dele. Sabe, todo mundo sabe que o Crawford tem habilidade. Eu realmente acho que o Canelo ele é um pouco grande para o Crawford. Vai ser uma tarefa difícil para ele vencer. Vai ser muita coisa que ele vai ter que... vai ser muita coisa para conseguir essa vitória só pela questão do tamanho. Não que tamanho lute sozinho, mas você tem um cara que tem tamanho e habilidade. E vai ser difícil. Quer dizer, nada é impossível. Mas se eu tivesse que apostar em alguém para vencer a luta, seria o Canelo Álvarez, mesmo sabendo que o Terence Crawford é um grande lutador. Davis não subestima o talento de Crawford, mas sua preocupação está na vantagem de tamanho e potência que Canelo tem nos 168. Embora a habilidade de Crawford possa mantê-lo competitivo, a combinação da força e da experiência de Canelo nessa categoria de peso pode ser demais. O dinheiro de Davis está no homem que pode impor sua vontade fisicamente, e esse é o Canelo.
Robert Garcia, um treinador respeitado com anos de experiência, não é do tipo que faz afirmações ousadas sem um bom motivo. Ao discutir Canelo versus Crawford, a análise de Garcia não se resume apenas ao talento bruto. Trata-se dos elementos estratégicos que podem pender a balança a favor do astro mexicano. Robert, qual é a aposta inteligente para Crawford e Canelo? Canelo por nocaute ou Canelo por decisão? Crawford por decisão. Tem que apostar? Sim. Eu digo Canelo por decisão. Eu sempre disse, acho que no final o Canelo, sabe? Obviamente, a força dele, o peso dele, o corpo faz a diferença. A análise do Garcia deixa isso claro. O tamanho e a força do Canelo são fatores importantes que podem superar as habilidades do Crawford ao longo de 12 rounds. Embora Crawford saiba boxear, a pressão constante de Canelo e sua capacidade de se adaptar a qualquer situação fazem dele o lutador mais provável de dominar durante toda a luta. A previsão de Garcia de uma vitória por decisão reflete sua crença na capacidade completa de Canelo de impor sua vontade sem precisar de um nocaute. Stephen A. Smith, conhecido por suas opiniões perspicazes e muitas vezes diretas sobre tudo relacionado a esportes, traz sua experiência para a mesa ao analisar uma possível luta entre Canelo Álvares e Terence Crawford. O foco dele é claro. Embora Crawford tenha habilidade, é o poder de Canelo que pode ser o fator decisivo nesse confronto. Minha preocupação é que ele não vai machucar o Canelo. E se ele não machucar o Canelo e não conseguir machucar o Canelo, então o Canelo continua avançando, parecido com o que ele fez com o Charlo. Como ele fez? Quando machucou o Plant, ele foi pra cima dele. Canelo é um cara muito poderoso, que pode ser exposto por um boxeador porque todo golpe que ele lança, ele tenta transformar em um golpe de força. Mas pra mim, será que o Crawford consegue machucar ele? Eu apostaria na vitória do Crawford se ele conseguir boxear e se manter afastado. Eu não acredito que ele consiga machucar o Canelo. E se o Canelo pegar ele, pode ser complicado. Smith destaca uma questão crítica para o Crawford. Sem a capacidade de machucar o Canelo, as habilidades superiores de boxe do Crawford podem não ser suficientes para segurar o mexicano poderoso. A perseguição incansável do Canelo, quando sente fraqueza, pode facilmente sobrecarregar o Crawford. Stephen A. Smith reconhece o potencial do Crawford para superar o Canelo no boxe, mas, no fim das contas, é a ameaça do poder do Canelo e sua perseguição agressiva que podem ser a ruína do Crawford. Se o Crawford não conseguir mantê-lo afastado, é só uma questão de tempo até o Canelo acertar um golpe que encerre a luta. Ryan Garcia, uma estrela em ascensão no mundo do boxe, não é estranho a grandes confrontos e situações de alto risco. A opinião dele sobre uma possível luta entre Canelo Álvares e Terence Crawford reflete seu entendimento das nuances que envolvem enfrentar um lutador como o Canelo. Embora Garcia respeite as habilidades de ambos os boxeadores, ele reconhece a vantagem inegável que o Canelo tem em termos de tamanho e força. É isso mesmo. E sobre Canelo e Crawford, o que você acha? Essa também vai ser uma luta incrível. Não acredito que conseguiram fazer isso acontecer. Espera. Olha, e a Turquia tem feito muitas grandes lutas acontecerem. Não tem como criticar isso. Mas eu estou animado para essa luta. Eu conheço o Canelo. Ele é tão grande, tão forte. E acho que ele vai ser simplesmente grande demais. Quer dizer, as categorias de peso existem por um motivo. A análise de Garcia se resume a um ponto simples, mas fundamental: tamanho e força. Embora a habilidade de Crawford seja inegável, Garcia acredita que a força física de Canelo acabaria sendo demais para ele. Para Garcia, não se trata de tática ou técnica na luta, mas sim da força bruta e do poder que Canelo traz para o ringue, algo que ele acha que Crawford pode ter dificuldade em superar. Apesar da empolgação em torno desse confronto, Garcia vê Canelo como claro favorito devido a essas vantagens físicas. Adonis Wilkins faz uma análise precisa sobre a possível luta entre Canelo e Crawford, destacando um ponto-chave que muitos acreditam ser a queda de Crawford, a diferença de peso. Embora Crawford já tenha se provado nos 154 libras, subir mais 2 categorias de peso até 168 para enfrentar um lutador como Canelo traz uma série totalmente nova de desafios. Wilkins não faz rodeios. Ele expõe os motivos pelos quais as vantagens e habilidades de Crawford podem ser neutralizadas pela força física de Canelo. Cara, se a papelada for assinada e finalizada, se o Crawford conseguir fazer ele descer um pouco de peso, você sabe que vai ser nos 68, né? Isso é ruim pro Crawford. Eu adoro o Crawford. Mano, acho ele muito talentoso. Mas a gente viu ele nos 154 subindo de categoria. E ele meio que sentiu. Ele não chegou a passar sufoco, mas o peso fez diferença, com certeza. Subir 2 categorias depois disso, veremos Terence Crawford lento. Habilidade no boxe tá lá, mas Crawford não bate como Canelo. Canelo vai descer de peso pra essa luta. Vai ser complicado. Wilkins enfatiza a dificuldade que Crawford enfrentaria nos 168 libras, destacando que, embora Crawford seja um boxeador talentoso, seu poder e velocidade provavelmente seriam comprometidos contra um lutador do calibre do Canelo. Mesmo que o Crawford seja habilidoso, a força bruta e a agressividade do Canelo tornariam quase impossível para o Crawford acompanhar. Com a capacidade do Canelo de explorar essas fraquezas, Wilkins prevê com confiança uma vitória do Canelo. A força física e o tamanho impressionantes do Canelo, especialmente descendo dos 175, provavelmente superariam as habilidades do Crawford, tornando a luta muito difícil para o desafiante.
Dennis Thompson Jr. traz sua perspectiva sobre o possível confronto entre Canelo Álvares e Terence Crawford. Com base na experiência de Canelo subindo de peso, Thompson expressa sua crença de que a fisicalidade e a adaptabilidade de Canelo em uma categoria de peso mais alta lhe darão uma vantagem distinta sobre Crawford, especialmente em termos de resistência e potência. Então, acho que em setembro teremos Canelo Álvares e Terence Crawford. Sabe? O que você acha? Eu acho que diria Canelo. Eu sinto que gosto da performance do Butch quando ele subiu de divisão pela primeira vez. E eu sinto que Canelo vai BR, pode acabar destruindo ele. A diferença é que, bem, estamos lutando contra caras maiores. Sim. Eles seriam muito mais fortes, porque, além disso, eles vinham de um peso maior originalmente, então seria isso. Os socos deles seriam um pouco mais fortes. Subindo de categoria, pode se sentindo um pouco mais lento. Não com a mesma velocidade. Pode um pouco fora do ritmo. Thompson destaca a impressionante transição do Canelo para categorias de peso mais altas, observando que ele lidou muito bem com o desafio de subir de peso, como ficou claro em suas vitórias nos 168 libras e acima. A capacidade dele de se impor fisicamente sobre os adversários, combinada com seu poder e pressão constante, dá a ele uma vantagem contra Crawford, que também estaria subindo de categoria. A análise de Thompson sugere que Crawford pode ter dificuldades para aguentar a pressão do Canelo ao longo dos rounds, acabando por ser desgastado. Com o histórico de Canelo de minar seus adversários com o tempo, Thompson acredita que Crawford provavelmente terá dificuldade para manter sua velocidade e habilidade diante de uma força tão poderosa. Shalbiz The Adult, conhecido por suas opiniões ousadas sobre boxe, não mede palavras ao falar do confronto entre Canelo e Crawford. Ele destaca algo crucial, a diferença de peso e a enorme vantagem de tamanho que Canelo tem sobre Crawford. Olha só, fãs do Crawford, eu venho tentando dizer isso, cara. O Canelo nos 76 kg é totalmente desfavorável para o Crawford, mano. Ele não vai conseguir fazer o que fez antes. Vai absorver os golpes do Crawford, pegar e devolver, e soltar pancadas brabas. Vai cortar o ringue e contra-atacar. Ele tem as mãos mais rápidas do que você imagina. O Canelo tem as mãos mais rápidas que o Madrimov. Irmão, você acha que ele era forte nos 68 kg e o Madrimov era forte nos 70 kg? O Canelo nos 76 kg é diabólico, mano. De acordo com Shalbiz, a estratégia típica do Crawford de usar velocidade e jogo de pernas pode não funcionar contra a força e habilidade superiores do Canelo nos 76 kg. Ele acredita que as mãos mais rápidas do Canelo e a capacidade de cortar o ringue vão sufocar o Crawford, levando a uma vitória decisiva. O poder de nocaute do Canelo e sua experiência em categorias mais pesadas serão demais para o Crawford, especialmente se a luta for para os rounds finais. À medida que os especialistas opinam, uma coisa fica clara. O tamanho, a força e a pressão implacável do Canelo são simplesmente demais para o Crawford superar nos 76 kg. De treinadores experientes a ex-campeões, todos concordam que Crawford vai enfrentar uma batalha difícil. Embora sua habilidade e capacidade de adaptação sejam inegáveis, a diferença física é algo da qual ele não pode fugir. Canelo, um lutador que se destaca nessas categorias mais pesadas, é uma força que pode ser forte demais até mesmo para um boxeador tão habilidoso quanto Crawford aguentar. Então, a pergunta permanece: será que Crawford pode desafiar as probabilidades, ou Canelo vai continuar seu reinado como a força dominante do boxe? As respostas estão dentro do ringue, mas uma coisa é certa: essa luta vai dar o que falar. Então compartilhe sua opinião nos comentários abaixo.